Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Bom dia, 7h10. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet, tvguarulhos3.com.br e live pelo meu Facebook. Por favor, curtam, compartilhem e comentem. Manhã de quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor. 15 de outubro de 2020, participe, ligue 24551100. Ou mande sua mensagem, 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp, 99507-6900. 7h11, bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Bom dia especial aos professores. Olha, já está chovendo aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Previsão de tempo nublado hoje e máxima de 23 graus. Começou a chover agora, hein? Começou a chover nesse exato momento aqui na região central de Guarulhos. Eu acho que a chuva é bem-vinda, né? A chuva é bem-vinda. E eu vou reafirmar aqui o que eu já disse em outros programas, hein? Esse adiamento das eleições traz de volta a questão das chuvas. As chuvas costumam influir no humor do eleitor. Antigamente a eleição já teria acontecido, dia 4 de outubro, né? Agora em 15 de novembro e 29 de novembro, segundo turno, nós vamos ter esse fator chuvas influindo no humor do eleitor. 7h12. Daqui a pouco, ainda aqui ao vivo no estúdio, o jornalista Eurico Cruz vai comentar comigo aqui, nós dois vamos abordar a sabatina realizada ontem pela Associação Comercial. Os 12 prefeituráveis de Guarulhos estiveram em sabatina ontem na Associação Comercial. E também nós vamos comentar o horário eleitoral de hoje de Guarulhos nas emissoras de rádio. Na teoria, nós temos 3 emissoras de rádio transmitindo o horário de Guarulhos, né? 7h12 e agora atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter ordem de prisão de traficante. É uma piada pronta, né? O Supremo decidiu ontem, que o Supremo não pode soltar o traficante que soltaram. Entenderam ou não? Sim. Foi por causa da repercussão também que eles estão fazendo isso, né? Exato. O André do rap, né? Então, o ministro Marco Aurélio soltou o traficante. O presidente do Supremo, Luiz Fux, tentou evitar a soltura. Não deu, está foragido o traficante. E agora o Supremo tem um entendimento que não deveria ter soltado. Agora... Faltou bom senso, né? E o advogado do André do Rap está dizendo que ele está sendo vítima de fake news. Pois é, mas esse advogado merece um troféu, hein? Foragido é alvo de fake news, disse o advogado. Esse é corajoso, hein? PT já impõe prazo a Tato e debate apoio a Boulos. Boulos é o candidato do PSOL, que vem aparecendo bem nas pesquisas eleitorais. E agora o PT fala que se Gilmar Tato, prefeiturável do PT, não chegar a 2 dígitos nas pesquisas, deve ser pesquisa Ibope e Datafolha, né? O Tato aparece com 1%, acho que é o pior percentual da história do PT na capital de São Paulo. Acho que o Gilmar Tato está sendo fritado, como se diz no meio político, né? Por que eles não colocaram o Haddad para candidato? O Haddad não quis. O Haddad não quis. O Haddad está se preservando para disputar a presidência da República, né? Seria um bom candidato, concordo com você. Até concordo que ele deveria ter sido o candidato, né? 7h14, Europa usa toque de recolher após nova alta de casos, principalmente na França, Espanha e Portugal. A Itália, quem mais sofreu com a Covid-19, hoje é referência no combate, né? As pessoas usam máscara mesmo, não usam dinheiro, enfim. O que preocupa é isso, né? Até quando nós vamos conviver
com essa onda, segunda onda, terceira onda da Covid-19. Nós precisamos da vacina urgente, né? Fala aí, Virgílio Rocha. A Folha Metropolitana destaca: São Paulo transfere ponto facultativo desta quinta para sexta-feira, para amanhã. Governo do Estado, né? Então, seria ponto facultativo hoje na rede pública estadual, mas também a rede pública não está fechada. Já. O que adianta isso? Bom, transferiram para amanhã. O governador Dória transferiu para amanhã. Já estamos em férias escolares faz tempo, né? A Prefeitura regulariza mais de 100 lotes no Jardim das Nações. Guarulhos tem muitos lotes irregulares, né? Muitas ocupações. É uma boa medida. Jardim das Nações na região de Cumbica. Governo inicia testagem de alunos e professores para a Covid-19 em São Paulo. Tá certo. Mais alguma coisa? São Paulo concentra as melhores cidades para envelhecer no país, a capital. Santos é uma delas, né? Guarulhos não está no meio, não. Não. 7h16. 7h16, jogo da seleção marca disputa Bolsonaro contra a Globo. Pois é. O governo Bolsonaro usou a TV Brasil, que é a TV pública federal, né? Para transmitir o jogo. A audiência não foi das melhores também, não, hein? Porque foi de última hora a decisão, né? 2 horas antes do jogo, acho que decidiram a transmissão. Acho que chegou a 4 pontos no Ibope, mas mesmo assim, a gente percebe que é triste quando você vê que o futebol vira uma moeda política, né? Também a seleção brasileira, né? Os militares, durante a ditadura, usaram muito o futebol, muito a seleção brasileira, para influir no humor do cidadão, né? Propaganda. O Estado de São Paulo destaca: 82% dos municípios não vêem condições de retomar as aulas. Esqueçam as aulas em 2020. Está perdido. Já era. O ano eleitoral já foi. O que eu gostaria de saber, até do secretário de Educação de Guarulhos, Paulo César Mateus, como é que fica a questão da merenda, hein? Porque muitas e muitas crianças precisam da merenda escolar. Será que está liberado? Pois é, como é que estão lidando com a merenda escolar, hein? Estão liberando refeições, estão liberando cestas básicas. Eu gostaria de saber como é que a Secretaria de Educação está lidando com esse assunto, com a alimentação das crianças. Supremo forma a maioria a favor de prisão de traficante. Depois que liberaram, são a favor da prisão. Porque pegou mal, né? Pegou muito mal. Para experts, elogios de TV a Bolsonaro violam a carta. A carta é a Constituição. Que a TV Brasil é uma TV pública. E durante a transmissão do Jogo Brasil e Peru, rasgaram elogios ao presidente Bolsonaro. Que falta de pudor, né? Que falta de pudor. Paris sob toque de recolher. Um dos cartões postais de Paris fechado. Portugal decretou calamidade, né? Pois é, Portugal, Espanha e, Paris, e a França. São os 3 países mais atingidos na Europa. E Virgílio Rocha? Palmeiras perde e Luxemburgo é demitido? Perdeu em casa para o Coritiba por 3-1. Terceira derrota seguida, não resistiu. Já era. O comentário é de que ele tinha pedido demissão ontem, o presidente não queria aceitar, mas acabou aceitando, então Luxemburgo não é mais o técnico. 7h18, diga aí. Guarulhos hoje destaca: professores e alunos irão receber chips com internet na rede estadual. Para aula remota, né? Sei. Entendeu? Candidatos a prefeito são sabatinados pela ACE Guarulhos. Eu vou falar dessa sabatina ontem. Foi uma boa iniciativa da Associação Comercial, mas se houver uma segunda edição, merece ajustes, hein? Ficou meio cansativa essa sabatina, hein? Eu consegui acompanhar 2 blocos. Eu chamei até um colega jornalista, o Eurico Cruz, que conseguiu assistir os 3. Nós vamos comentar a sabatina e vamos comentar o horário eleitoral. 7h19. São muitos candidatos, né, Pedro? 12 candidatos, então... 12 candidatos. É trabalhoso você fazer... É o que eu falo, as pessoas querem debate. Imagina, se sabatina já é difícil, imagina um debate com 12 candidatos. Só se for num ringue de boxe. 7h19, produção. Vamos dar um rápido intervalo. Mande sua mensagem. Daqui a pouco a Carla Ramaciotti aqui lendo as mensagens da população. 99-507-6900. 2 minutos.
Há 50 anos, a Unisa está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campus Guarulhos é o primeiro fora da capital, sede da Unisa, e marca sua expansão. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h22, 7h22, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Eurico Cruz, do GRU Diário. Bom dia, Eurico. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, obrigado aqui por me convidar para participar do programa, sempre um prazer. Obrigado pela presença. Eu até convidei um colega jornalista para me ajudar a analisar a sabatina ontem da Associação Comercial. Eu achei uma boa iniciativa, né? Acho que todos os veículos de comunicação, Eurico, compartilharam a transmissão, né? Sim, sim. A audiência não foi das maiores, pelo que eu observei, né? Chegou até ali, acho que 220 simultâneos no pico, né? Eu vi os olhinhos, né? Isso. Muito bem, mas se houver uma segunda edição, já fica a sugestão. A iniciativa foi das melhores, mas o resultado eu achei meio cansativo, né? Meio cansativo. Foram 3 blocos. Eu, particularmente, confesso que eu consegui assistir os 2 primeiros. O terceiro eu já não consegui. Ô, Eurico, vamos abordar o primeiro bloco. Nós tivemos a participação de 4 prefeituráveis no primeiro bloco. Jovino Cândido, do PV. Adriana Afonso, do PL, né? Perfeito. Eloy Petá, do PT, e a professora Sandra Santos, do PDT, né? Foi isso mesmo, né? Sim. Bom, eu achei mais interessante. O Jovino, sempre teatral, bem gongórico nas suas respostas, né? Direto falando ali, sem papas na língua, que só a Secretaria de Desburocratização só aumentaria ali o trabalho com corrupção, né? Pois é, eu gostei dessa parte do Jovino. Ele falou em corrupção abertamente, assim como se fosse uma conversa de boteco. Ele não tem papas na língua, não. A Adriana, em certo momento, ela atacou bem o PSDB, né, Eurico? Sim, ela cutucou ali indiretamente a candidata Fran, né, que é a representante do PSDB. Mas sim, eu achei que ela falou um pouco menos do Bolsonaro ali do que eu esperava, sabe, Pedro? Ela que é uma candidata que... Tenta se identificar, né, com o sim, bolsonarismo. Sim. Achei que talvez ela faltou um pouco puxar mais essa parte ali para ela de que ela é uma candidata bolsonarista, né? Então, aí o Eloy Petá, sempre no seu estilo professoral, né, e também a sua experiência de ex-prefeito de 2 mandatos, né? O Pietá, Pedro, ele entrou ali numa discussão que é bem específica de quem conhece bem ali aquela região da periferia do Haroldo Veloso e do Seródio, né? Sim. Que é essa divisão do Rodoanel. Nas proximidades do aeroporto, né? Isso. E a professora Sandra Santos, achei um pouco nervosa, né? Ela não tem experiência, acho, em debates políticos,
Mas ela demonstrava, assim, um conhecimento, né? Em nível de professora mesmo. Né? Sim. Eu acho que ela abordou bem aí a questão de falar também da Secretaria de Desburocratização, que só traria mais burocracia. Verdade. Burocracia. Ela foi inteligente nesse momento, que ela falou assim, criar mais uma secretaria seria mais uma burocratização. Sim. Gostei da resposta da professora Sandra Santos, né? E algum destaque? Eu achei interessante que o Jovino citava muito o nome da Adriana Afonso. Aí eu me lembrei que a Adriana surgiu lá no SAAI, quando ela era assessora do marido dela, do Mário Rifai, que era superintendente do SAAI. Então, o Jovino citava. E havia ali um clima... Para quem não sabe, em 2000, por exemplo, eu fui o mediador do debate entre o Jovino e o Eloy no segundo turno. Foi a eleição mais disputada até hoje em Guarulhos. 1000 votos ali, a diferença. 167 votos. E eu senti ontem que havia um clima de camaradagem entre os dois, né? Sim. Eu acho que esse primeiro bloco, no geral, tirando a Adriana Afonso, que deu uma cutucada ali no PSDB, né? Você não teve tantos ataques, né? Mesmo um pouco ali você falando da gestão, que deixou de fazer isso, que é normal quando você está tentando tirar alguém que é candidato à reeleição, né? Mas, no geral, achei que o clima foi bem amistoso, Pedro. O Pietá fez algumas críticas ao governo Guti, né? Sim, sim. Mais alguma observação desse bloco? Não, acho que é isso mesmo. Acho que... Destaque aí, acho que que nem você falou, o Pietá é um cara que conseguiu se dar bem e falou num tom bem profissional ali. Bem experiente. Bem experiente. Aí vamos para o segundo bloco. Nós tivemos a Fran Correia, do PSDB. Isso. O Auriel Brito, do PCdoB. Simone Carleto, do PSOL. E Neftales Filho, do PSL. Neftales Filho já começou falando do pai dele, né? O saudoso ex-prefeito Neftales. Ele tenta se apegar muito à imagem do pai, né? Sim, ele tenta trazer essa imagem aí de volta e para fazer que nem o pai dele fez, uma zebra ali, trazer uma vitória nessa eleição de 2020, né? Para quem não sabe, nos anos 70 havia aquela imagem da zebrinha, da lotérica, né? Ainda existe a loteria esportiva? Eu nem sei. Olha, faz tempo que eu não... 3 colunas, né? Sim, sim. De futebol. E o Neftales usou aquela zebrinha como símbolo político, né? Sempre se caracterizou como a zebra. E o Nefinho tenta associar a imagem dele à do pai e à da zebra também, né? Simone Carleto, professora, diretora de escola, também usou um tom professoral, né? Sim. Falou muito bem sobre lá o Parque Tecnológico. Ela falou muito sobre a questão do Parque Tecnológico e de oportunidades para os jovens, né? E também de trazer, ela criticou a gestão atual, falando que trabalha muito para o centro e pouco para as periferias. Então, ela disseram ali que no governo deles, eventualmente, eles trariam a periferia para o centro, né? O Auriel, para surpresa ou não, né? Ele citou o IPTU, mandou uma crítica ali ao PT e principalmente ao candidato Eloy Pietá. Inclusive disse que sofreu retaliação, né, Pedro? Ele não disse ali o que ele passou, mas disse que sofreu retaliação. Ele teve assessores demitidos. Sim. Quando era vereador, ele votou contra o reajuste do IPTU e, na época, sofreu retaliação, né? Na verdade, o Auriel nunca foi ligado ao ex-prefeito Pietá, né? Nunca tiveram uma boa relação. A verdade é essa, né? O Auriel acabou virando deputado estadual, foi na gestão do governo Almeida, com apoio do então secretário de Educação, Moacir Souza, né? Exato. Aí nós tivemos a candidata do PSDB, a Fran Correia. A Fran Correia, ela se dá bem no vídeo, né? Ela tem uma boa imagem, se comunica bem também. E falou bem também quando invocou a imagem do pai e a questão do empreendedorismo, né? Ela falou que para ela foi muito importante ela começar desde criança já participar dos negócios do pai dela, né? É verdade, Pedro. Ela soube capitalizar isso bem, falando da importância disso aí, para ela principalmente, que ela já aprendeu isso mais do que na escola ali, direto na vida, né? E acho que ela falou bem também da questão da gestão. Ela falou em economizar ali, fazer alguns cortes de secretaria, deu algumas críticas ali ao prefeito, mas eu admito que eu achei que talvez ela fosse ser mais incisiva ali, atacar mais o prefeito. Mas como a gente disse, acho que em todos os blocos a gente teve digamos assim, um clima mais de paz, assim, não era a intenção ali. É que as pessoas estão acostumadas com o clima de debates, o debate é sempre mais agressivo, né? Sim, sim. E não houve agressividade ontem. Ontem houve algumas indiretas, eu diria. Sim, sim.
Agora, o terceiro bloco, eu confesso que eu não consegui assistir, Eurico. Tivemos o prefeito Guti, o Eduardo Barreto. O Guti é do PSD, Eduardo Barreto do PROS, Wagner Freitas do PTB e o Rodrigo Tavares do PRTB. O que você me conta desse bloco aí? Olha, eu diria, vou começar aqui falando sobre o Rodrigo Tavares, né? Eu diria que ele tentou ali capitalizar realmente aquele público conservador, ultraconservador e de direita, né? Ele falou aqui de... Bolsonarista mesmo. Ele falou, inclusive, que ele quer colocar uma gestão Bolsonaro em Guarulhos, né? Falou, inclusive, de ter um escritório em Brasília. Falou que ele trouxe recentemente o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli aqui, para o então. Então, acho que ele focou nisso, ele está querendo mirar esse eleitorado e acho que ele fez isso para o eleitorado que ele quer, ele fez bem. Nós tivemos também o Wagner Freitas, né? O Wagner Freitas, ele fala bem, só que ele ultimamente ele tem focado muito a campanha dele em fazer uma comparação entre Guarulhos e São José, né? Então, São José dos Campos? São José dos Campos. Então, diversas vezes aqui, quando se fala, por exemplo, falou do Parque Tecnológico, ele falou que o Parque Tecnológico de São José dos Campos é invejável. Falou do Rodoanel, ele fez uma comparação com a situação de São José dos Campos ter 20 túneis aqui nas vias, alguma coisa assim. Então, ele está sempre fazendo essa comparação, né? O Wagner é um cara que também, durante essa campanha, ele está amassando bastante o barro. Você vê ele lá nas redes sociais dele, você vê que ele está sempre em carreata, está sempre fazendo alguma coisa aí. Nas feiras livres, né? Nas feiras livres. Para quem não sabe, o Wagner Freitas, ele tem uma boa locução, ele foi locutor de rodeio. Sim. Ele tem o dom da oratória, ele tem, sim. Agora, não entendi essa ligação com São José dos Campos, para mim é uma novidade, eu nunca soube disso. Olha, se você pegar o João, você vai ver, a gente entrevistou ele falou muito de São José durante essa entrevista, e quando a gente estava vendo ontem, quando eu estava vendo ontem o programa, por diversas vezes ele citou essa comparação com São José dos Campos, né? Interessante, vamos lá, quem mais? E o Guti? Bom, acho que o Guti ele trouxe falando sobre... O Guti ele tem a vantagem ali dele já estar na máquina há um tempo e já estar falando o que ele fez, né? Diferente dos outros candidatos que prometem, ele pode estar falando ali do que ele já fez, o que pode ser positivo ou negativo de acordo com a avaliação do eleitor, né? Os dois que têm essa vantagem, né? O Guti e o Eloy. E o Eloy, sim. O Eloy tem sempre um rescaldo ali para lembrar do que ele já fez, né? Mas acho que o Guti se saiu bem falando da questão do Rodoanel, que ele falou que a gestão municipal já aceitou ali uma solicitação de um acesso ali na região do Haroldo Veloso, salvo engano. E ele falou também de sugerir mais um acesso ali na questão da estrada de Nazaré, né? É uma demanda da população, né, Pedro? Para que a cidade não fique ilhada, né, com a chegada do Rodoanel Norte, né? Olha, eu me lembro que houve uma discussão já muito forte sobre isso. Eu acho dificílimo mudar agora qualquer item do projeto. Pelo que eu entendo, há uma ligação prevista entre o Rodoanel e o aeroporto de Guarulhos, não é isso? Sim. Essa já estava prevista. Essa foi a briga que houve uma vitória. Agora, se estão falando, candidato a prefeito, você acha que vai mudar agora o projeto do Rodoanel? Difícil, hein? Muito difícil, hein? O prefeito levantou também, acho que uma das suas principais bandeiras, que é o congelamento do IPTU, né? Enquanto alguns candidatos estavam ali de fazer uma reavaliação, essas coisas ele fez lembrar ali que ele congelou. Tem quem critique que ele congelou no valor alto demais e tem quem fale que precisava de uma revisão, mas de fato foi congelado, né? Não, vamos recapitular isso. O Guti prometeu manter o IPTU congelado. No primeiro ano de 2017 ele não conseguiu porque já era uma questão que vinha do governo Almeida. Ele conseguiu em 2018, 2019 e 2020. Perfeito. Eu me pergunto se 2021... o IPTU ficará congelado ou não, porque se o prefeito mandar ainda este ano para a Câmara um projeto de reajuste, após as eleições, será possível reajustar o IPTU. Então, muito bem. Concordo com quem diz o seguinte, congelado sim, mas deveria ter sido reavaliado. Nós tivemos aberrações. Teve uma época que um lado do Parque Secap pagava, outro lado não pagava. Por coincidência, era o lado onde morava o secretário de Fazenda.
Então, há distorções nesse IPTU que deveriam ser revistas, mas não foram revistas, né? Teve uma discussão muito grande na época, né? Que se tinha uma foto aérea que era baseada e não era uma foto tão atual. Tinha uma empresa, acho que era Millennium, não lembro agora o nome, Millennium. Fez um levantamento fotoaéreo, fotográfico, sei lá. Teve gente que morava numa região... Claro que também tem o caso do cara que tinha uma casinha e construiu uma casona, né? Às vezes, principalmente em regiões um pouco mais ali da periferia. Mas o cara cobrir a garagem também já aumentava o IPTU dele de forma... significativa. Então, não dá também, né? Não dá. Então era isso, né? Da sabatina, eu achei realmente uma boa iniciativa, mas meio cansativa, né? Faltou a gente falar também do Eduardo Barreto. Eduardo Barreto, como é que foi o Barreto? Eu acho que o Barreto, ele falou realmente ali, ele é um cara que conhece já a periferia, ele é um vereador que veio dessa região, né? Jardim Fortaleza. E ele soube falar bem sobre essa questão, principalmente também, acho que o principal destaque ali dele foi do IPTU, porque ele disse que você tem lá na periferia pessoas que pagam o mesmo IPTU no valor das mesmas pessoas que pagam aqui no centro em casas totalmente diferentes, né? Então, acho que essa foi uma das questões que ele levantou. Veio ao encontro desse assunto, né? A distorção do IPTU, né? Distorção do IPTU. Teve vários candidatos que abordaram isso, cada um à sua maneira, né? Até porque, claro, era uma pergunta da ACE. Mas acho que alguns souberam ali capitalizar melhor essa questão, principalmente entre a periferia e o centro, né? Aliás, eu me lembro de um projeto interessante do vereador Barreto, porque quem tem feira livre na rua tem desconto no IPTU. É justo, porque feira livre também é um presente de grego, né? Ninguém quer na rua de casa. E o Barreto chegou a apresentar um projeto de lei isentando de IPTU quem mora em rua de terra. Sim, eu lembro dessa proposta. Eu também acho justo um desconto, porque não é justo você mora numa rua de terra, ou é poeira ou é lama. Aí você paga o mesmo IPTU de uma rua que é asfaltada, eu não acho justo, não. Um adendo, quem também falou alguma coisa ali um pouco mais diferente do IPTU, que lembrou, foi a Fran Corrêa, que ela lembrou do IPTU verde, né? Que você tem de 3% a 20% de desconto ali. E que é uma coisa que o cidadão guarulhense também às vezes não se alerta que pode ou não sei se dá muito trabalho ou não. Não, é difícil. Atender, né? O meu condomínio já tentou obter, meu condomínio eu entendo que ele teria até direito, mas é difícil você conseguir esse benefício, hein? Imagina. Não é fácil, né? Você não pensa que é você que quer plantar uma arvorezinha ali, ó. Você planta um vasinho ali, já resolveu, não vai? Ih, rapaz, é complicado, hein? Só queria ressaltar mais uma coisa, Pedro. A gente teve, acho que ninguém foi favorável a criar uma secretaria de desburocratização, né? Sou contra também. E tivemos também a questão das medidas mitigadoras. Teve essa questão. Medidas mitigadoras, vamos dizer, são medidas para compensar impactos que alguns empreendimentos causam em Guarulhos, né? Exato. Também algumas medidas mitigadoras são até estranhas, né? O cara causa um tremendo impacto, aí doa um banco na praça. Né? Planta eucalipto ali numa praça, né? Não é assim também. Nós temos que avaliar bem essas medidas mitigadoras. Outro dia eu soube de uma medida mitigadora, acredita, Eurico? Sabe qual foi a medida mitigadora do cara? Não, Pedro, qual que foi? Fazer propaganda. Propaganda? Fazer propaganda da prefeitura. Nossa, não... Surpreendente aí. Pois é. Achei estranho também, viu? A SDU se superou nessa aí, hein? A SDU se superou. Recente essa, Pedro? Recente, já te conto no off, já. 7h38, mais alguma coisa da sabatina? Acho que não, acho que a gente falou das medidas mitigadoras, só ressaltar, acho que a maioria ali avaliou que são necessárias, talvez uma adequação ou outra. O Guti falou que já adequou parte no governo dele para criar uma tabela, e acho que o mais radical foi o Neftalí Filho, que acabou falando de tirar, né? De eliminar. Né? Será que... Bom, deixa para lá. Né? As medidas mitigadoras são... Medidas mitigadoras, essa palavra é estranha, né? Mas medidas compensatórias são necessárias e importantes, só que elas têm que ser equilibradas. Conforme o impacto que o empreendimento causa, tem que ter uma compensação equivalente, né? Exato. É isso que nós temos que... não é aquilo que eu falei, né? O cara causa um tremendo impacto ambiental, vou dar um banquinho lá na Praça Getúlio Vargas. Assim até eu. Ô, Eurico, vamos comentar o horário eleitoral? Nós acompanhamos agora de manhã? Sim. Vamos lá? Acho que muitos não falaram. Quem falou primeiro hoje foi a Fran Corrêa, do PSDB, né? Isso, a Fran Corrêa. Depois nós tivemos a Adriana Afonso. Adriana Afonso, apareceu o capitão Renato Bolsonaro falando. Eu nem sabia que ele era capitão do Exército.
Capitão reformado do Exército. Capitão né? reformado, também desconhecia essa informação, viu? O irmão do presidente Bolsonaro, Renato Bolsonaro, falando no horário eleitoral do PL da candidata Adriana Afonso. Muito bem. Está dividida essa família, né? O Renato Bolsonaro apoiando a Adriana e o Eduardo Bolsonaro, que é o filho, o deputado paulista, né? Federal. Isso. Apoiando o Rodrigo Tavares. Aí você tem o Neff, que é do ex-partido ali, que talvez o Bolsonaro volte, né? Do PSL. E você tem até mesmo o próprio prefeito hoje, que também, não diretamente, mas ele está sempre ali aparecendo numa oportunidade que tem com o Bolsonaro também, né? Seja para falar que da saúde, alguma coisa ali, agradecer pelos recursos. Ele demonstra uma simpatia pelo Bolsonaro, sim. Aliás, a impressão minha, aquela música do Gucci é o Despacito? É o Despacito. Ele fez uma versão ali com 5/5, Despacito 5/5, e sim, é o Despacito mesmo. Estou impressionado. Como é que conseguiram os direitos autorais dessa música, hein? Impressionante, hein? Olha, e dizer pra você assim, eu achei que ele tinha aberto mão, talvez, o vote no Gucci, né, do que ele usa o James Brown, mas não, ele fez no começo a do Despacito e depois pulou pra do James Brown, né? O do James Brown me falaram que, como é que é a lei? Depois de 50 anos, o direito autoral se perde. Isso, depois de um tempo vira como se fosse um patrimônio público, digamos assim, né? Então, essa música do James Brown, com certeza, tem mais de 50 anos, mas essa do Despacito... Meus cumprimentos à campanha, conseguiram os direitos autorais, hein? Parabéns, né? Parabéns. A gente, fazendo só uma recapitulação aqui, Pedro, acho que a Fran, ela teve o maior tempo, né, para falar ali, a gente claramente percebe isso, que nem... A PSDB e DEM, né? PSDB e DEM deu uma boa, e ela falou muito de participação popular, e ela também tem um jingle ali de campanha que ele, pelo que eu entendi, ele não está ali com uma música vinculada de outro artista, mas é um jingle... bem feito, sim, bem produzido, né? Falando de uma renovação aqui, é isso? Isso. Os locutores do programa do Gucci também não achei profissionais, não. Né? Poderiam ser melhores, né? Não sei nem se são locutores também. Eu achei que quem falaria no programa dele seria mais ele mesmo, mas não, mais a locução mesmo, né? Ele não aparece tanto. Eu acho que ficaria melhor ele falando do que aqueles locutores que colocaram. Bom, mera opinião. Demais. Sim. Nós tivemos o Wagner Freitas também, num tempo bem curto, né? O Wagner Freitas fala bem, a oratória dele é boa. Uma coisa, Pedro, não sei se você tem observado, desde que o Gucci falou em uma das lives que Guarulhos era uma cidade pobre, né? O pessoal os rivais aí têm insistido bastante, na verdade, o contrário, né? Que Guarulhos é uma cidade rica. E o povo pobre. E o povo pobre. Acho que é o Wagner Freitas que tem batido nessa tecla. Isso, né? Inclusive nesse horário eleitoral agora ele voltou a citar isso, né? O Wagner, por sinal assim, ele também tenta se cacifar muito, Pedro, como uma pessoa de origem humilde, filho de um catador de papelão, que ele fala em todos os materiais publicitários que ele tem feito, ele tem trazido essa informação, né? O que é verdadeira. Sim, sim. Verdadeira. Mais alguma observação aí do horário eleitoral? Bom, nós tivemos o Eloy Pietá, relembrando sobre o governo dele, né? E o PT também usa um jingle de campanha aí, que é aquela do Todo Mundo em Casa é 13, é uma música que viralizou uma época com o menino que cantava sobre o que... E tivemos a Simone Carleto também, que foi bem curtinha, só um jingle, a candidata acaba nem falando nada, mas marca ali Simone Carleto, candidata a PSOL, vote nos vereadores do PSOL. Muitos candidatos a prefeito não estão gravando o horário eleitoral, né, do rádio, né? Não, aí fica aquela mensagem, horário reservado para o programa eleitoral, horário reservado. Mas teve alguns que realmente não sei, não verifiquei ainda quanto que cada um tem aí de campanha, o período no rádio, mas realmente faltaram alguns nomes aí. Bom, a gente falou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nós falamos de 6 de 12 candidatos que a gente viu ali. Muito bem. Obrigado, Eurico Cruz, pela participação, pela análise. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Obrigado. O Eurico Cruz é jornalista no site de notícias, o grudiario.com.br. Tá certo? 7h43, produção, rápido intervalo. Há 50 anos, a Unisa está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campus Guarulhos é o primeiro fora da capital, sede da Unisa,
e marca sua expansão. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 7h45, 7h45, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99507-6900. Celular nas mãos dela, a musa do radar, Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos, manhã chuvosa, que gostoso. Fica fresquinho, né? O ar fica mais leve para respirar. Bom dia a todos. Bom dia. Você assistiu a sabatina, Carla? Eu assisti bastante o segundo bloco, o início do terceiro, e aí eu não consegui acompanhar. Já estava na hora de ir para minha casa, estava trabalhando ontem até esse horário. Fui para casa e acabei perdendo o resto do terceiro bloco. Aliás, o primeiro bloco demorou para entrar no ar, né? Eu tentei começar o primeiro bloco, demorou muito, aí eu tive que atender cliente, enfim, não consegui. Quais foram as suas impressões? Pedro, do pouco que eu vi, eu quero parabenizar as mulheres, principalmente, falaram muito bem, mas eu vi que alguns candidatos se perderam um pouquinho, né, em algumas perguntas, mas é normal. Nervosismo. Nervosismo, eu senti o nervosismo em alguns candidatos e senti o posicionamento das mulheres muito firme. Então, como mulher também, quero parabenizar as candidatas. Nós temos 4 candidatas mulheres, Sim. Né? Então, tá bom. Legal. Vamos lá, 7h47, Carla Ramaciotti. Vamos lá. O Ivanildo do Tabuã, ontem nós falamos de um buraco na estrada municipal ali próximo ao UBS Belvedere. O Ivanildo falou que ontem mesmo, era por volta das 9h30, ele mandou essa mensagem pra gente e falou que já arrumaram esse buraco. Aleluia, muito parabéns obrigada. A Proguaru, sei lá, a prefeitura, sei lá quem que arrumou esse buraco aí. A Poli mandou fotos pra gente da rua Maria Quitéria de Jesus, região da Ponte Alta, muito lixo na rua. Não, é carro abandonado. Não chegou a produção, desculpa. Enfim, a Poli mandou pra gente fotos de muito lixo numa rua, ficar nessa rua Maria Quitéria de Jesus, região da Ponte Alta. Tem uma viela aí nessa rua e não tem coleta de lixo. Ela fala que a população começou a jogar lixo simplesmente no meio da rua. O horrível comportamento da população, mas a Secretaria de Serviços Públicos, secretário Rodney, bom dia. O senhor tem que ir nessa rua aí e equacionar. Por favor, Carla, repita o endereço. Rua Maria Quitéria de Jesus, altura do número 680, região da Ponte Alta. Ela fala que a altura desse número 680 da Rua Maria Quitéria de Jesus tem uma viela. Na viela não faz a coleta, então o pessoal, acho que mora mais abaixo ali nessa viela, acaba subindo e jogando o lixo ali mesmo na rua. Tá aí ficando no meio da rua, literalmente, ela mandou foto. Os moradores dessa rua não aguentam, principalmente o mau cheiro e insetos. Olha, lembrei do saudoso Arnone. O Arnone, quando chegou aqui em Guarulhos, ele falou que ele ficava impressionado que ele vinha de Mogi das Cruzes. Como tem viela em Guarulhos? Muita. E viela é sinônimo de encrenca na periferia. Sabia disso? Acho que os loteamentos atuais nem permitem mais viela, porque viela é encrenca mesmo, né? Vira o quê? Mocó de bandido, vira depósito de lixo. Bom, secretário Rodney, Serviços Públicos, eu espero que o senhor tome uma atitude. É exemplo como quando o secretário americano ia pessoalmente lá verificar os problemas. Então, o senhor veio da escola do americano, eu espero que resolva essa situação ali na Ponte Alta. É longe, hein? Ponte Alta ali é depois de Bom Sucesso, ou entre Bom Sucesso e Lavras, né? Muito bem. 7h49, Carla, aqui mais.
Nós recebemos uma mensagem aqui do Wagner, do pessoal do Wagner, falando que a audiência maior foi no terceiro bloco, que bateu 500 visualizações, e o candidato fala que foi na hora dele, da apresentação dele. Dele, do Guti, do Rodrigo Tavares e quem era o outro? O Barreto. Agora vocês vão ficar disputando a paternidade? Não, então eu quero parabenizar também a ACE pela iniciativa e parabenizar o jornalista Paulo Manso também, Verdade. que conduziu de uma forma muito excelente essa sabatina. O Paulo Manso é muito equilibrado. Aliás, Muito, o Paulo parabéns, Manso, Paulo. O Paulo Manso eu o convidei para vir aqui hoje, mas realmente muito cansado. Ah, né? sim. Muito cansado. Só acho que deve ter que, talvez, em dias alternados, viu? Fica a sugestão à Associação Comercial, não no mesmo dia. Porque no mesmo dia ficou muito, como é que eu digo, extenso. Muito extenso, muito... Talvez em dias alternados. Fica a sugestão. 7h50, Carla. Fábio Alencar mandou fotos de carros abandonados há mais de 2 anos na rua Maria Vilaça da Silva, Jardim Adriana. Esse carro aí, qualquer nota também. Esse também. Só quantos carros? Sim. Onde? É na mesma rua? Sim. Caramba. No Jardim Adriana, hein? Rua Maria Vilaça da Silva. Jardim Adriana é região do Cocaia? Eu acho que é, sei lá. Bom, secretário Pontes, secretário de Segurança. Aliás, o secretário Pontes, eu já consegui a moeda que o senhor está precisando para a sua coleção. O secretário Pontes está precisando de uma moeda aí de basquetebol. Lembra das Olimpíadas que tinha? Eu já consegui a moeda para ele, só falta entregar. Secretário Pontes, eu gostaria de uma resposta, ainda hoje, se possível. Para a assessoria de imprensa da Prefeitura não responde nada, não vou nem perguntar. Por que a PM tem pátio para recolhimento de veículos e a Prefeitura não tem? Essa pergunta eu deixo no ar para a sociedade de Guarulhos, que eu acho muito estranho. E eu acho muito estranho também o silêncio constrangedor da Proguaru. Por que a Proguaru não assume esse serviço milionário, rentável? Essa palavra é boa, né? Rentável. Porque a Proguaru faz muitos serviços que dão prejuízo. Mas é um serviço rentável que é administrar o pátio de veículos da Prefeitura de Guarulhos. Aliás, a empresa de economia mista, pública, foi concebida para isso. A Proguaru administrava a Zona Azul, funcionava. Agora não temos Zona Azul nenhuma, está uma zona o centro de Guarulhos. Não é a Zona Azul, é zona total mesmo. E por que a Proguaru não assume esse serviço de pátio de veículos? Para mim é falta de vontade política, né? Ou em licitação é sempre mais interessante. Para quem? Para quem é interessante? Que mania de terceirizar também, né? Vamos terceirizar. Essa onda de terceirização me chama a atenção, viu? 7h52, Carla. Recebemos uma mensagem também, Pedro. Moradores estão reclamando da quantidade de lixo absurda em frente ao UBS, ali na São Rafael, na comunidade de São Rafael. Sim. Fora do normal. Tem uma mini caçamba que não consegue atender a demanda. Já pedimos a Proguaru e até agora nada. Então, é o UBS da São Rafael, em frente ao UBS. Muito lixo. Bom, em defesa da Proguaru, não sei se isso é responsabilidade da Proguaru ou de serviços públicos. É um dos dois. Agora, é perceptível o quê? Que essa caçamba, isso aí é uma caçambinha, não dá conta, gente. Mini caçamba, ela fala aqui. Mini caçamba não dá conta, tem que ser uma caçamba mesmo, né? Tem que ser um local apropriado. Ali a comunidade gera muito lixo, gera muito entulho. Então, precisa, aí, secretário Rodney, precisa haver um equacionamento da situação. Tem que ir lá, né? Secretário que é secretário tem que ir no local, tem que ver o problema e imaginar qual é a solução, equacionar o problema e imaginar qual é a solução, né? Então, aí, bem em frente ao UBS da São Rafael. As UBS deveriam ser assim um local de referência, né? De bons cuidados públicos, mas a gente observa o seguinte, que a turma reclama que é referência de problemas. Sim, higiene, enfim. Percebe aí, porque a comunidade vai onde? Vai na escola ou vai no UBS, chega lá, é uma referência, tô vendo, tem um problema aqui. E a gente recebe fotos de escola com mato alto, lixo, entulho em frente, UBS com mato alto, lixo e entulho em frente, então... Você imaginou o seguinte, essas escolas fechadas, como é que elas estão? Quem é que está fazendo a manutenção?
Eu me pergunto, hein? Já até imagino a resposta, hein? 7h54. O que mais, Carla? Ai, não quero acreditar nisso não, hein? Não duvido. O Marcos Ribeiro solicita aqui urgente ponto de ônibus na região ali do Água Chata. Eita, longe. Os funcionários ali da GPL, Comercial Esperança, Facchini, acho que é Facchini que fala na empresa, descem num ponto muito distante, tem que caminhar uma distância muito longa ali sentido Arujá. Então precisa de um ponto de ônibus a mais ali na região, para que essas pessoas, os funcionários, principalmente dessas empresas ali, não caminhem tanto. Pera, pelo que eu entendi, não é só um ponto, ele quer mais uma parada de ônibus, é isso? Mais uma parada de ônibus. Não está solicitando ponto com cobertura, nada disso, é mais uma parada mesmo. Eu estou tentando lembrar, acho que existe uma lei em que de o passageiro pode descer, mas a partir de determinado horário, né, à noite. Que o motorista pode... Deve parar. Deve atender o pedido do passageiro para descer em determinado local. Faz sentido. Agora faz sentido isso aí. Então, a reivindicação justa, né? Sim. Você sabe que falta ali naquela região também, eu já falei isso para o pessoal da ZEC, né? Lá em Cumbica nós temos uma entidade que defende os empresários e os trabalhadores dos empresários, lógico, né? Lá naquela região de Pimentas, Bom Sucesso, não tem nenhuma entidade. Deveria haver uma entidade, por exemplo, pelo que você falou aí, são funcionários de empresas, né? Exato. Bom, onde estão os sindicatos também? Onde estão os sindicatos de Guarulhos, sindicatos metalúrgicos? Quais empresas que são, Carla? Ele falou? Ele citou algumas que são ali próximos de funcionários. Ele fala da GPL, do Comercial Esperança, da Facchini. Facchini é transportadora, eu não sei qual é... Entre outras, ele fala que tem mais empresas ali na região. Algum sindicato da categoria aí também deveria comprar essa briga. Aliás, os sindicatos em Guarulhos eram bem mais atuantes, né? Eu me lembro quando o Toninho Silvano dos Químicos era mais atuante. Eu me lembro quando os sindicatos dos metalúrgicos era mais, assim, ativista politicamente, né? Depois que foram para a política partidária, sinceramente, eu acho que vocês tinham mais protagonismo. Químicos, metalúrgicos, outros sindicatos eram mais ativos quando cobravam a prefeitura em nome da sociedade e dos trabalhadores. Ultimamente, vocês andam bem apagados, hein? Eu não sei se foi o fim do imposto sindical, não sei o que houve, viu? O que mais, Carla? Você perguntou aqui sobre cesta básica. O Orlando Caparrós mandou pra gente na live que trabalha na escola Sítio do Pica-Pau Amarelo e todo mês é entregue cestas básicas. É uma questão, eu tenho essa dúvida, como é que está funcionando a merenda escolar durante essa pandemia? Porque muitas crianças necessitam dessa alimentação. Muitas vezes a principal refeição de uma criança era a merenda escolar. Pelo que eu entendi, transformaram em cestas básicas. Tomara. Eu acredito que seja a da merenda mesmo. Né? Mas ainda prefiro ouvir isso do secretário de Educação, Paulo César Mateus. Sim, explicar como que está sendo feita essa distribuição, essa organização, o mapeamento aí para essas cestas básicas. Tá certo. Algum destaque final, Carla? Não, o Fábio comentou na live também que nessa troca de pontos facultativos, os professores continuam trabalhando, só para lembrar isso, ele quis dizer. E que nós recebemos também que o nosso ouvinte, que é professor, Luiz Antônio, sou professor, giz ainda está em evidência, mas que agora na pandemia estão trocando as antigas lousas por quadro branco, que é mais moderno, né? Escrito ali com canetinha, mas que nas escolas ainda estaduais ainda usam giz. Que coisa horrível, hein? Sim, é que algumas escolas nessa pandemia, ele fala aqui que estão fazendo essa troca pelo quadro branco. Aproveitar então para parabenizar também todos os professores pelo dia. Certo. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Expectativa de pesquisa eleitoral hoje, hein, da TV Record. Me acompanhe no Facebook. Assim que eu souber, eu divulgo. E até amanhã, se Deus quiser. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviço.